Bem-vindo, amigo internauta, este é o Super FC pelo Mundo. No programa de hoje, vamos falar sobre o que aconteceu de melhor no globo, além de campeonato francês e CONCACAF. E quem sabe disso tudo é ele, Gabriel Pazini. Tudo bom, Gabriel? Tudo bem, Fernando? Tudo bem, amigo internauta? Então, amigo internauta, vamos começar pelo melhor campeonato da Terra, Champions League. Resultados na sua tela. Empate em 0-0, um jogo horroroso entre Atlético de Madrid e Chelsea. E, além disso, o Real Madrid ganhou de 1-0 do Bayern de Munique, de Pep Guardiola. Pazini começando com um jogo horroroso entre Atlético de Madrid e a retranca, muito bem montada por José Mourinho. Quatro volantes, Pazini. Conta como foi esse jogo que nem um pouco foi digno de semifinal de Liga dos Campeões. Vai lá. Longe do nível esperado de uma semifinal de Champions League, decepcionou também, né? Esperava-se um bom jogo, muito bom, entre Atlético de Madrid e Chelsea. 4 volantes, como você disse, o Zé Mourinho inovando, colocou Mikel, também colocou o Lampa, Davi Luiz e o Ramírez aberto pela meia direita. Muito cauteloso o José Mourinho, que não teve também o Eden Hazard nessa partida, ainda se recuperando de lesão. E por conta disso tudo, o Chelsea abdicou muito do ataque, era só chutão para o Fernando Torres. No segundo tempo, ali com o Shirley, o time tentou partir um pouquinho mais dos contra-ataques, mas não conseguiu. O Chelsea só finalizou 5 vezes ao longo da partida. O Atlético de Madrid partiu para cima, mas teve muitas dificuldades. O Chelsea marcou muito bem, o time finalizou 26 vezes a gol, mas quase nenhuma vez fez o Tchek trabalhar. Depois o Schwarze, que substituiu o goleiro tcheco, que se lesionou. E no final das contas, o 0-0 foi um resultado sofrível para um jogo sofrível também, deixou muito a desejar. Foi uma partida muito fraca tecnicamente entre Chelsea e Atlético de Madrid. Fica, no entanto, a expectativa para um bom jogo na próxima semana. O Chelsea vai ter que partir para cima. O Atlético de Madrid é muito forte e excelente nos contra-ataques. Um golzinho complica muito o Chelsea, pode até deixar o Atlético de Madrid perto da vaga ou dar a vaga aos cotioneiros. E também um jogo tecnicamente com isso, né, mais aberto e mais bonito, fora que o Chelsea tem a volta do Eden Hazard, apesar de ter desfalques, né, o Tchek não joga, também não joga o John Terry, o time não vai ter o Lampard também suspenso, ou seja, tem problemas o Chelsea aí para a próxima partida, mas é um jogo que promete muito, o confronto está totalmente aberto, tudo pode acontecer ainda. Exatamente, lembrando que a próxima partida vai ser na quarta-feira e a próxima partida de Real e Bayern vai ser na terça, só que o Pazini vai comentar agora. O jogo de ida, Real Madrid fez uma retranca um pouco mais inteligente que a do Chelsea, por causa, obviamente, da rapidez do contra-ataque do Real Madrid, que deu muito certo. Golzinho ali, salvador de Benzema, logo no começo. E o Pep Guardiola não conseguiu furar a retranca merengue, né, Pazini? Conta um pouquinho lá, vai lá. Tendo dificuldades como já teve o Pep Guardiola no Barcelona, também numa semifinal, na ocasião contra o Chelsea, né? De novo ele tendo essa dificuldade, dessa vez pelo Bayern de Munique contra o Real Madrid. Não foi um bom jogo do Bayern de Munique. O Bayern começou até melhor. O Real Madrid, nos primeiros 15 minutos de jogo, não passava do meio de campo. O Cristiano Ronaldo sequer tinha tocado na bola. Só que depois o Real Madrid conseguiu aos poucos ir crescendo na partida e veio o gol praticamente na primeira grande jogada ofensiva do Real Madrid, no contra-ataque armado pelo Cristiano Ronaldo. Deu um belo passe para o Fábio Coentrão, português substituindo o Marcelo nesse jogo, que deu assistência para o Karim Benzema marcar o gol da vitória do Real Madrid. O Real Madrid poderia ter vencido por mais, porque criou muita chance, foi muito perigoso. O Neuer, inclusive, fez boas defesas ao longo da partida, pelo menos 2 excelentes defesas. Do outro lado, Iker Casillas pouco trabalhou. O Bayern de Munique teve posse de bola muito superior ao Real Madrid, trabalhou mais no campo de ataque, só que não conseguiu finalizar com perigo a gol. A equipe do Real Madrid marcou muito bem, não deu espaço, foi muito bem armada pelo Carlo Ancelotti. Além disso, também os destaques do Bayern atuaram abaixo do que podem. Ribéry, Robben, o Philipp Lahm, o Schweinsteiger também, principalmente o Schweinsteiger, todos tiveram atuações abaixo do que pode. Assim como o Toni Kroos, que estava dando excelentes passes, 30 metros, mas só virada de jogo, bola para o lado, lançamento para a lateral, nenhum passe muito decisivo. No final das contas, um resultado justo, mas está aberto o confronto também. O Bayern tem condições de eliminar o Real e ir para a decisão, assim como o Real também. O Real que tem uma boa vantagem, 1-0, um golzinho na Allianz Arena complica o Bayern de Munique e o contra-ataque vai ser ainda mais perigoso, né? Cristiano Ronaldo e Bale vão estar inteiros e o Real pode de novo usar a estratégia. Com certeza, isso mesmo. Então, o fim da Champions League, continuando na Europa, vamos para a Série B da Europa, como a gente gosta de brincar. Resultados da Liga Europa na sua tela. Tivemos também nas semifinais, claro, Benfica 2-1 contra a Juventus e o Sevilha, uma vitória muito importante dentro de casa contra o Valência, 2-0.
Lembrando que os jogos de volta serão na quinta-feira, dia 1º de maio. Feriadão aqui pra gente. Pazini embola os dois e vai. Pois é, foram 2 jogos muito bons nas semifinais da Liga Europa. Primeiramente, falando de Benfica e Juventus, o Benfica abriu o placar com 1 minuto com o gol do Garay, zagueiro argentino, e foi melhor no começo do jogo. Depois, aos poucos, a Juventus foi equilibrando a partida com boa atuação do Carlitos Tevez, jogando muito bem para variar. E aí, na segunda etapa, veio o gol do Tevez numa bela jogada individual dele. O Tevez acabou com o jejum em competições europeias. Ele não marcava gols, seja por Champions League, Liga Europa, desde 2009, quando ainda jogava pelo Manchester United. Estava numa zica danada o Tevez. Resolveu nesse jogo. No entanto, o Benfica, pouco tempo depois, conseguiu o gol da vitória com o Lima mais uma vez. O brasileiro que marcou os 2 gols do título português no fim de semana, marca outro gol decisivo para o Benfica, vive uma excelente fase, assim como os encarnados campeões portugueses na final da Copa da Liga, na final da Copa de Portugal, semifinal da Copa da Liga contra o Porto. O Benfica tem boas chances de ganhar 2 títulos nessa temporada, quem sabe 3, talvez até 4, mas acho mais difícil. A Juventus é favorita para vencer em casa e conseguir o avanço à final. Final que é no Juventus Stadium. No outro jogo, grande vitória do Sevilha, para variar, Rakitic jogando muito, Carlos Bacca, colombiano, marcando gol. Sevilha foi melhor do que o Valência, apesar da boa partida do Valência também, e mereceu a vitória. É a 5ª seguida do Sevilha, que está bem no Campeonato Espanhol, brigando por vaga na Champions League também. Agora o detalhe é, não dá para considerar o Valência morto, né? O Valência na última fase reverteu aquele 3-0 que o Basel fez no primeiro jogo. Não dá para descartar o bom time do Valência ainda. Triste derrota do Basel, né? Como sempre. Continuando na Europa, vamos para a tristeza da França. Único resultado na sua tela. Vitória do PSG por 1-0 contra o Evian. Pazini, querendo ou não, um resultado muito importante para o campeonato francês. PSG praticamente com a mão na taça. Vai lá. Com a mão na taça, vence a partida adiada no sufoco, porque o primeiro tempo foi mal, o PSG sem Ibrahimovic, com o time misto também, levou até bola no travessão, o Sirigu fez grandes defesas. No segundo tempo, o PSG foi superior, mereceu a vitória por 1-0, um passe sensacional do Lucas para o gol do Matuidi aos 44 minutos da segunda etapa. Mas vence o PSG, reabre aí a vantagem de 10 pontos para o Mônaco, uma mão na taça para mais um título na temporada. Isso mesmo, então. Agora vamos para notícias Super FC pelo mundo. Pazini, começando com o Barcelona, que agora pode contratar para a próxima temporada. Fala um pouquinho desse efeito suspensivo que a diretoria do Barcelona conseguiu. Conseguiu efeito suspensivo, né? Todo mundo apostando em pizza, por enquanto vai dando em pizza mesmo, como foi no caso do Chelsea ali com o Kakuta anos atrás. O Barcelona agora tem que aproveitar isso para contratar rápido, né, as peças que precisa. A imprensa espanhola diz ali que o Ter Stegen já está praticamente fechado, que feche, né, que resolva o detalhe de assinar o contrato. Além do goleiro alemão, que é primordial para o Barcelona, também reforços para a zaga, né? Fala-se muito no Davi Luiz, no Hummels, do Borussia Dortmund, são 2 excelentes zagueiros e boas peças. O Barcelona precisa de zagueiro, não é de hoje, todo mundo sabe disso. Do meio para frente a situação é mais tranquila, tem grandes jogadores do Barcelona, fora a galera que volta ali de empréstimo, né? Deulofeu, Rafinha Alcântara e os garotos da base também que vêm sendo utilizados, Sergi Roberto, Sergi Camper e também o Dongu. São bons nomes aí para o Barcelona, não só para a próxima temporada, mas para o futuro. Agora o primordial para o Barcelona, o principal mesmo, é a mudança de mentalidade, um time mais aguerrido, com mais vontade, disposição e motivação na próxima temporada, que é o que faltou em muitos jogos na temporada atual. E agora uma notícia triste no mundo do futebol. Tito Vilanova, ex-técnico do Barcelona, morreu aos 45 anos, vítima de um câncer na garganta. O Pazini já tinha um tempo ainda no Barcelona, quando ele treinava o Barcelona, lutava contra esse câncer. Infelizmente, morreu o ex-técnico. Conte um pouquinho mais, vai lá. Notícia muito triste, né? Que descansa em paz o Tito Vilanova, todo o conforto para a família dele, para o pessoal do Barcelona, muito ligado a ele também. Uma pena, pessoa importantíssima no futebol aí nos últimos anos, principalmente, é claro, no Barcelona. Conquistou a Liga na última temporada com a equipe catalana, a temporada primeira sem o Pep Guardiola, fez um grande trabalho nas categorias de base, ao lado do Guardiola, inclusive. É uma pena, uma notícia muito triste. Ficam aqui todas as nossas condolências aí para o Tito Vilanova, para a família dele. Agora, para acabar as notícias do Super FC pelo mundo, Januzaj finalmente escolheu para onde vai jogar, mas tem uma brecha que ele pode jogar pelo Kosovo ainda, né, Pazini? Mas por enquanto ele escolheu a Bélgica. Conte um pouquinho mais. Finalmente, fim dessa novela, né? Tava se arrastando há alguns meses já.
futebolisticamente falando, né, não dá pra gente falar do sentimento dele de pertencimento à nação A, à nação B, ele podia defender 5 seleções, isso aí é muito pessoal do próprio Januzaj. Agora, futebolisticamente falando, boa escolha dele, uma grande seleção, tem espaço para o Januzaj, não sei se como titular, muito jovem ainda, mas tem muito talento e tempo pela frente, escolheu a melhor seleção, para mim, ali ao lado da Turquia, que ele poderia escolher a Bélgica, obviamente, um patamar acima. É mais um talentoso jogador da excelente, talentosa geração belga, Januzaj, mais um bom pupilo aí para o Mark Wilmots, lá na seleção dos Red Devils. Exatamente, então, fim das notícias, vamos para Copa Libertadores, resultados na sua tela, começando com Bolívar 1-1 com o León, passou o Bolívar, quem diria, Nacional 1-0 contra o Vélez, o jogo de volta é terça-feira que vem, dia 29 de abril, o Atlético Nacional ganhou de 1-0 do Atlético, Galo aqui de Minas Gerais, jogo de volta quinta-feira no feriadão de 1º de maio, São Lourenço conseguiu uma importante vitória 1-0 contra o Grêmio, jogo de volta na quarta, dia 30 de abril, Santos Laguna perdeu de 2-0 dentro de casa para o Lanús classificado também, outra surpresa, pelo menos na minha visão. E finalmente a Arsenal 0-0 contra União Espanhola, jogo no mesmo dia de São Lourenço e Grêmio, dia 30 de abril. Pazini, começando então com Bolívar classificado. A altitude fez a diferença, claro, vai lá. Pois é, na altitude fazendo a diferença aí a favor do Bolívar, né? E o Bolívar que é impressionante, né? Grande surpresa aí da Libertadores por enquanto, né? Pode ser ao lado do The Strongest também, caso o time elimine o Defensor do Uruguai. O Bolívar que fez um bom jogo contra o León, mais uma vez foi uma partida um tanto equilibrada. O León criou mais chances, teve mais posse de bola, mas foi prejudicado pelo seu capitão. Rafa Marques, zagueiro experiente, ex-Barcelona, seleção mexicana, foi expulso de forma muito besta e aí com um a menos na altitude, correndo atrás da vitória, foi muito complicado para o León, que até criou mais chances, mas não conseguiu o triunfo. Destaque para a invencibilidade do Bolívar contra o León. O León é muito mais time tecnicamente, em 4 jogos, 1 vitória do Bolívar, 3 empates. Impressionante como foi bem aí o time boliviano, que pode surpreender na Libertadores. Além da altitude, é um time que sabe jogar na retranca, se posiciona bem taticamente também, tem alguns jogadores experientes, pode dar dor de cabeça para o Lanús nas quartas de final. Outra surpresa que pode pintar também, Pazini, Nacional pode aí tirar o Vélez, ganhou de 1-0, uma boa vantagem, né, Pazini? Conte um pouquinho. Uma boa vantagem, né? Um golzinho lá na Argentina complica muito a vida do Vélez. O Nacional que está estreando em fase final de Libertadores, né? Primeira participação da história nessa fase da competição, fez um bom jogo, uma partida muito boa, fez um bom jogo nacional, marcou forte, não deu muitos espaços ali no segundo tempo e foi bem melhor na primeira etapa, criando muitas chances. Melgarejo e Julián Benítez foram os destaques do jogo. Julián Benítez que foi oferecido ao Atlético, inclusive, bom jogador, artilheiro do último Campeonato Paraguai. Ele marcou o gol da vitória do Nacional do Paraguai. O Nacional que depois do segundo tempo fez uma partida mais equilibrada. O Vélez sem o Zárate, não dá para entender porque não entrou, não fez um bom jogo. Teve o Lucas Prato como destaque para variar, ele que criou muitas chances ali para o Vélez no segundo tempo como armador ao invés de homem de referência. O confronto está aberto, mas dá para o Nacional surpreender e eliminar o bom time do Vélez, que é um dos favoritos da Libertadores, é um dos melhores times do torneio. Outro confronto terminou 1-0, foi Atlético perdeu fora de casa lá em Medellín, com gol no final e uma ótima partida do Vitor. Outra ótima partida do Vitor, né, Pazini? Conte um pouquinho mais. Se não fosse o Vitor, o Atlético tinha sido goleado pelo Atlético Nacional mais uma vez, né? Foi sensacional a atuação dele, assim como a do Cárdenas também, não só pelo gol, jogou bola demais, o meio-campista baixinho do Atlético Nacional, a gente já tinha comentado aqui, era um dos destaques do time. O Atlético, mais uma vez, fez uma partida horrível, muito defensivo, não criando nada no ataque, Tardelli, Ronaldinho e companhia, nulos na partida ofensivamente, e o Atlético Nacional fez pressão o tempo inteiro. Paulo Autuori demitido com razão, normalmente eu defendo que o treinador tenha mais tempo de trabalho, mas não dava do jeito que está, né? Muitos erros, o time ofensivamente deixando muito a desejar, péssimas partidas e nesse jogo em particular, o tanto que ele demorou para mexer foi uma grandeza, dava para ter colocado o Guilherme Marion muito tempo antes na partida, pelo menos ali com uns 15 minutos. A estratégia aí do Levir Coupe, eu acho que é uma boa pedida para o Atlético, bom treinador, identificado com o clube, fez um excelente trabalho no Cerezo Osaka, tive a oportunidade de entrevistar ele no ano passado. Ele mostrou estar bem atualizado com o futebol brasileiro, com o esquema tático, joga para frente, que é algo que o Atlético está precisando, fora que mexe com o ânimo da torcida, né? É diferente a situação da Independência para quinta-feira com o Levir Coupe do que seria com o Paulo Autuori. O Paulo Autuori, um 0-0 ali no primeiro tempo, a torcida caía matando já no segundo.
com o Leverkusen a coisa pode ser diferente. Dá para o Atlético ainda. É claro que o Atlético Nacional pode complicar com um golzinho, mas o Atlético jogando bem, motivado, quem sabe com futebol ofensivo melhor, aí já no comando do Leverkusen, tem condições de eliminar o Atlético Nacional e avançar na Libertadores. Eu também acho que o time precisava de um choque assim mesmo entre o Leverkusen, mais pela questão da motivação, né, Pazini? Agora, Pazini, São Lourenço com a bênção do Papa, vitória de 1-0, vai lá. Vitória por 1-0, um joguinho que deixou a desejar, foi bem amarradinho ali, muito truncado, mas o São Lourenço vencendo com a bênção dele mesmo, viu? Quem marcou o gol foi o Correia, bom jogador, promessa aí do São Lourenço, mas que tem uma curiosidade. Ele foi crismado pelo Papa, na época que ele ainda era o arcebispo de Buenos Aires, Bergoglio, e aí o Ángel Correia, tem mais essa curiosidade, marcou o gol da vitória da equipe do São Lourenço. O São Lourenço que leva uma boa vantagem para o Rio Grande do Sul. É claro que o Grêmio em casa é muito forte, vai estar sendo empurrado pela torcida, é um bom time, mas o São Lourenço tem uma boa equipe e nessa partida venceu sem o Romagnoli, que é o destaque do time, e com uma atuação abaixo do que pode apresentar. Então, confronto muito aberto aí para o jogo de volta, mas o São Lourenço tem uma vantagem considerável para avançar. Já emenda em outro argentino que foi bem, o Lanús eliminou o Santos Laguna. Impressionante, né, Pazinho? Vai lá. E no México, né? Foi um jogo muito bom mais uma vez, como foi a primeira partida. O Santos Laguna teve mais posse de bola, finalizou mais vezes, só que o jogo foi equilibrado. O Lanús venceu com méritos e com destaque para o zagueiro mais uma vez. Goltz, bom zagueiro, marcando gol de pênalti, ele que se destaca também por cobranças de falta. Bom avanço do Lanús, é bom time para se ficar de olho na Libertadores. Agora um joguinho mais ou menos, Arsenal de Sarandi e União Espanhola. Não dava para esperar muita coisa boa daí, né, Pazinho? Decepcionou, jogo muito truncado, confronto aberto, né, obviamente, pelo resultado, mas foi um jogo bem fraquinho, mais fraco dessas oitavas de final da Libertadores. Isso mesmo, então, fim na Libertadores, vamos fechar o Super FC pelo mundo com final na CONCACAF. É isso mesmo, Josias Pereira abriu essa bola aqui para o Pazini. Continuamos então. Pazini, temos um campeão. Resultado na sua tela. Vamos lá, começando. Toluca 1-1 contra o Cruz Azul. Cruz Azul, então, Pazini, campeão. Conte um pouco desse jogo, já que o primeiro jogo foi uma várzea. Eu falei com o Josias Pereira, prometi para ele que o jogo ia ser melhor, a segunda partida. Foi melhor, foi um bom jogo, muito bom na verdade, essa segunda partida da decisão entre Toluca e Cruz Azul. Cruz Azul foi melhor na primeira parte ali do primeiro tempo, criou mais chances, teve mais posse de bola, não matou, abriu o placar com o Pavone, aquele mesmo, ex-Estudiantes, River Plate e Lanús. O argentino acabou marcando o gol do título da equipe do Cruz Azul. Depois do gol do Pavone, no segundo tempo não poderia ser diferente, Toluca partiu para cima, nem o empate servia, tinha que vencer, o empate era benéfico ao Cruz Azul e veio o gol com o Benítez, um chutaço muito bonito de canhota na entrada da área. Depois, pressão total do Toluca e aí o Corona apareceu, pelo menos 3 excelentes defesas, teve bola no travessão, muita emoção. O Cruz Azul ainda teve chances em contra-ataques, mas não aproveitou. No final das contas, o título merecido da equipe do Cruz Azul. Duelo, lembrando que foi entre o líder e vice-líder do Campeonato Mexicano. O Cruz Azul chegou aí ao seu 6º título da CONCACAF Champions League, maior campeão, destaque para a hegemonia, né? Monopólio do México na competição desde 2006, só campeões mexicanos, e o Cruz Azul é o primeiro time garantido no Mundial de Clubes em dezembro. Exatamente, então, fim de Super FC pelo mundo, claro, agradeço. Gabriel Pazini, muito obrigado, Pazini. Valeu, Fernando. Obrigado, amigo internauta. Amigo internauta, como sempre, acesse www.superfc.com.br e visite-os, lógico, no facebook.com/SuperFC pelo mundo. Curta, compartilhe, claro, mande perguntas. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.